Acho que eu vou até começar, Ana. Assim, eu fiquei não decepcionado, sabe? Mas eu não esperava que o Goiás repetisse o jogo contra o Goiatuba ontem, mas eu imaginava que o Goiás pudesse render um pouco mais, ao ponto, por exemplo, de incomodar o goleiro do craque em algum momento dentro do jogo, sabe? Em criar chances, quem sabe fazer gol. Eu imaginei que o Goiás teria um desempenho ofensivo melhor. Mas achei o desempenho ofensivo do Goiás nesse jogo contra o Craque ontem pífio, pífio mesmo, assim, um dos piores que eu já vi. Em se tratando de Campeonato Goiano, eu estou tentando buscar na memória um jogo do Campeonato Goiano em que o Goiás foi tão inofensivo ao seu adversário, especialmente o adversário do interior, como o Goiás foi ontem nesse jogo contra o Craque de Catalão. Em termos ofensivos, realmente muito decepcionante o desempenho do Goiás. Defensivamente, o Goiás foi bem. A gente tem que elogiar o que foi bem também. Defensivamente, o Goiás teve um desempenho bom, ofertou uma oportunidade ao craque e tomou um contra-ataque nos acréscimos do segundo tempo. Aquele ali é do Daniel puxar a orelha. Quase que tomou o gol, só que o jogador finalizou mal, finalizou pela linha de fundo, mas você não pode tomar um contra-ataque aos 48 minutos do segundo tempo, num jogo que vai até 49 e está empatado por 0-0. E o outro lança uma cabeçada, o Tite perdeu o tempo da bola, o Riquelme cabeceou, o Tadeu fez uma defesa boa, evitando que o craque abrisse o placar no jogo. Mas ofensivamente, realmente, o Goiás foi uma decepção. E não só o time, não só coletivamente, porque individualmente também os jogadores do setor de meio campo para frente do Goiás, todos eles não entregaram. Juninho não foi bem, Lourenço não foi bem, Bruno Sávio não foi bem, Anselmo Ramon, Pedrinho, todos eles jogaram mal num dia só. Aí dificilmente também alguma coisa dá certo, né? Mas de fato eu não gostei ontem da atuação do Goiás, principalmente no quesito ofensivo neste jogo contra a equipe do craque de Catalão. E o torcedor esmeraldino já chiou de imediato, né? No nosso pós-jogo de ontem mesmo, a maioria das manifestações do torcedor do Goiás já era de questionamento, questionamento a jogadores, questionamento ao treinador, questionamento à filosofia do time dentro de campo, a estratégia. O torcedor esmeraldino, ele demonstra que a paciência dele está curta, né? A, a cobrança vai ser alta nesse ano, pode preparar. Quem está dentro do Goiás, seja na comissão técnica, seja na diretoria, seja dentro de campo, pois saiba que o torcedor esmeraldino já deixou o recado muito claro e muito cedo. A cobrança vai ser forte nesse ano de 2026. O torcedor não está com paciência para um Goiás que se arrasta, para um Goiás incompetente, para um Goiás que não consiga se impor diante dos adversários aqui no estado. Então, o torcedor já deixou o recado muito rapidamente. Quem lá dentro pegar o recado, ótimo, sabe? Porque realmente o torcedor já disse isso. Pelo menos foi a impressão minha, sabe, Ana? Que o torcedor já deu o cartão de visitas em relação ao seu humor, em relação à sua tolerância com o desempenho do Goiás neste ano de 2026. Concordo, Gerli. E até enquanto eu assistia o jogo, a minha sensação era de déjà vu. Não sei se você também notou isso. Parecia aquele velho Goiás de 2025. E eu acho que é isso que incomodou tanto a torcida. O mesmo estilo de jogo, os mesmos erros, a mesma limitação, um retrato do que aconteceu na última temporada. E isso incomodou bastante, além, é claro, da ausência de conquistas, que vem pesando, o clima que não é bom a pior coisa que existe, Gerliezer, é a ilusão. E eu vi o torcedor do Goiás ficar muito contente com aquela vitória contra o Goiatuba, parecendo que aquilo era a realidade a partir daquele momento. Aquele seria o Goiás. E quando você tem uma decepção, quando você cai do cavalo, entre aspas, dói bastante. E eu vi isso acontecendo. O torcedor se iludiu com aquele time, com aquele tipo de performance, e foi assistir a partida contra o craque, viu? Não, o Daniel não fez o que prometeu, o Daniel não colocou o time para cima, foi um time recuado,
Se o craque tivesse um pouco mais de qualidade, o jogo poderia ser ainda mais complicado. Eu vi que esse detalhe de todo o retrospecto já bem negativo, o déjà vu de ser idêntico a 2025 e a ilusão causada da vitória contra o Goiatuba pesou. Aí gera toda essa frustração que a cobrança vem de maneira imediata. E foi muito rápido. No intervalo do jogo eu já vi comentários. A questão, eu nem acho que o torcedor do Goiás chegou a criar uma ilusão, sabe? Mas ele criou uma esperança. Ele criou Talvez uma palavra né? melhor. Ele criou uma esperança de que pudesse ter um início diferente, um início com um futebol um pouco mais vistoso, vamos dizer assim, porque o jogo contra o Goiatuba ele deu essa sensação, né? E aí as coisas acabaram não acontecendo. Já está conosco aqui o nosso grande Vitor Gader. Boa tarde a você, Vitor. Como é que você vê essa cobrança do torcedor esmeraldino logo na segunda rodada por conta desse desempenho, desse empate por 0-0 contra o Craque? Fala aí, meu amigo Gerli, fala aí, Ana Lívia, e fala aí você, torcedor, que tá aqui com a gente, curtindo o Futebol 62 Debates. Gerli, natural, né, cara? É natural. O Goiás vem de uma temporada 2025 assustadora pro torcedor, traumatizante. Aquelas temporadas, assim, que vão ficar pra história com relação ao desempenho negativo do segundo turno da Série B. E aí começa o Campeonato Goiano e o Goiás já mete 4-0 no Goiatuba de saída em casa, o que dá todo um ânimo, dá toda uma esperança que o torcedor veria um Goiás dominante no Campeonato Goiano, pelo menos no que diz respeito a enfrentar equipes do interior, né? Só que ele viaja para Catalão e a gente viu o que viu, né? Ou não viu o que não viu, né? Que foi um jogo bem cara de Goiás 2025, né? Vamos combinar? Um Goiás daquele tipo burocrático, com pouquíssima criatividade, muito dependente da velocidade dos pontas, que também pouco apareceram. Então, assim, um jogo que assusta o torcedor, porque relembra ele de uma memória curta, recente e ruim. Então, é natural que a cobrança venha cedo. O torcedor quer resposta rápida, porque o problema foi muito grande o ano passado. E aí, sabendo que logo depois de uma partida como essa, tem um clássico a se jogar, fica uma pulga atrás da orelha e a diretoria do Goiás e a comissão técnica não pode nem reclamar, porque é consequência natural do trabalho do ano passado. Sem dúvida, enfim, assim, igual eu citei no meu comentário, eu vejo o torcedor com a paciência curta, sabe? Ele não vai dar muita trégua, até por conta desse histórico recente que o Gader cita, né? O torcedor não vai dar essa trégua. Mas o Goiás tem pela frente um clássico, né? Esse clássico, eu vejo nele aquela dose entre o veneno e o remédio. Ele pode ser o remédio para o momento, esse momento de desconfiança do torcedor, mas ele pode ser veneno também. Vai depender do resultado. Uma derrota para o Atlético, ela exponencia essa desconfiança do torcedor do Goiás. Ele vai ficar mais desconfiado ainda. Se ele já está desconfiado na escala 1.0, ele passa pelo menos para a escala 2.0, em termos de desconfiança. Mas o nosso Carlão entrou aqui, e antes da gente entrar no Atlético, eu gostaria de ouvi-lo também a respeito dessa desconfiança. Carlão, boa tarde para você, que o torcedor do Goiás demonstra logo na segunda rodada do Campeonato Goiano. É todo mundo? Não, não é todo mundo, mas eu vi uma parte considerável, pelo menos a que participou conosco, e olha que foi muita gente participando conosco. Felizmente, os nossos pós-jogos aqui, as mensagens são na casa das centenas. São mais de 200, mais de 300 mensagens por pós-jogo. E eu vi um pensamento muito predominante de desconfiança do torcedor em relação à qualidade do elenco, à qualidade do futebol apresentado pelo Goiás após esse empate contra o Craque. Para você, Carlão, essa é uma situação natural ou o Goiás, o torcedor está sendo um pouco precipitado com essa equipe do técnico Daniel Paulista? Gerli, muito boa tarde, Ana, boa tarde, Gader, boa tarde a todos os internautas aí. Eu acho que um pouco de cada coisa, Gerli. Eu entendo o torcedor que está sem um pingo de paciência, né?
A fase do Goiás é ruim, isso é culpa exclusivamente dos últimos resultados, dos dirigentes, né, que não foram competentes nos últimos anos, mas achei também um pouco exagerado na segunda rodada do Campeonato Goiano. O time faz 4 pontos em 2 rodadas, numa primeira fase que a gente já explicou aqui e fica até cansativo de falar. Primeira fase que se tem 12, classifica 10, né, praticamente, classifica 8, quase todo mundo vai. Então, eu acho um pouco de exagero. Vi muitos exageros, né? Ontem teve gente na live, fora Tadeu de novo. Já começou fora, não Fora sei quem. Daniel. Fora Daniel Paulista. O cara é o segundo jogo do cara, bicho. Pelo amor de Deus. Sabe? Eu acho um pouco, muito exagero, achei muito exagerado. Mas isso é reflexo de uma má gestão aí de muitos anos. E o torcedor tá impaciente mesmo. Só que não é o meu sentimento. Achei normal o resultado, o time jogou mal sim, mas particularmente falando, meu sentimento não é de fim do mundo, de desastre, né? A gente, para mim, a gente tem que esperar mais o campeonato acontecer. Eu vou ficar com a baliza, eu vou ficar com o sarrafo a baliza mesmo, do André Isaac ontem. Lá para a quinta, sexta rodada é que a gente pode falar com mais seriedade do que vai ser esse trabalho.